tava dando uma olhada nos vídeos do James Randi, né? Porque, se não me engano, foi o James Randi que desbancou ao vivo aquele farsante do Uri Geller, né? Eu ia fazer um vídeo sobre o Uri Geller e tal. E aí eu tava vendo aqui os vídeos do James Randi e eu vi esse vídeo aqui. James Randi explica a homeopatia. E aí eu resolvi assistir. E ele é um cético, né? O Randi. Eu realmente um cético. Então ele cascou o pau em cima da homeopatia. Que é efeito placebo, que é um grande absurdo. Mas cascou o pau mesmo, assim, de forma bem sarcástica e tal. Para ele, é um grande absurdo, é uma grande farsa, uma grande lorota a homeopatia. E eu tenho algumas experiências pessoais com a homeopatia, não por escolha minha, mas porque eu nasci numa família que os meus pais só lidavam com homeopatia, né? Então eu comecei a assistir o vídeo e refletir sobre algumas coisas que eu queria conversar com vocês aqui, ok? Vamos lá. Bom, aqui de forma bem resumida nós temos de forma bem resumida aqui, né? Homeopatia é um método terapêutico que consiste em prescrever a um doente, sob uma forma diluída e em pequeníssimas doses, uma substância que, em doses elevadas, é capaz de produzir no indivíduo sadio sinais e sintomas semelhantes aos da doença que se pretende combater. Este método foi criado no fim do século XVIII, né? 18, pelo médico alemão Samuel. Como é que se pronuncia? Eu não sei. Hahnemann. 1755-1843. Então funciona da seguinte forma: você testa, eram feitos experimentos, né? Então você testa em uma pessoa saudável uma substância química, por exemplo, né? E observa que prejuízos vai causar naquela pessoa, tá? Por exemplo, você ministrou uma substância X numa pessoa e ela ficou com dor de cabeça e inchaço nos olhos, sei lá. Então, essa mesma substância que causou esses problemas, você vai usar essa mesma substância para curar esses sintomas. Só que aí vem a tal da diluição, né? Que é isso que consiste a homeopatia. Eles diluem. Então, você pega aquela substância que em forma concentrada causa os sintomas e você vai diluindo em água. Diluindo, diluindo. Tem todo um processo técnico, né, aonde você vai diluindo, 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 mas assim, eles diluem muito, ao ponto de quase não haver mais a própria substância de tão diluído que fica, né? Isso é que causa a grande controvérsia toda, né, a grande polêmica, porque é um método que foge dos conceitos usuais da alopatia, né? Porque a alopatia trabalha justamente com o contrário, né? Quanto mais concentrada a substância, mais é o poder ativo dela. E na homeopatia é o contrário. Quanto mais diluído, mais ela tem o poder de cura. Então, é uma polêmica desde que ela surgiu há mais de 200 anos, né? É, muitos consideram os remédios homeopáticos, eu não sei. Lá vem a propaganda, ó, quer ver? Acho, algum aplicativo que está lançando propaganda aqui. Existe toda a polêmica desde que foi lançada e muitos alegam que se trata de efeito placebo, né? Porque quase não existe a substância ali, é muito diluído mesmo. Então, creem muitos creem que se trata de um efeito placebo mesmo, alopatia, quer dizer, homeopatia não funciona, é charlatanismo e a grande maioria das pessoas que usa os remédios homeopáticos, homeopatas, não sei, é, se curam pelo efeito placebo, por acreditarem que aquele remédio está funcionando. Bom, eu quero colocar aqui para vocês a minha experiência pessoal de vida, porque eu só tomei remédios homeopáticos a minha vida inteira, tá entendendo? Então, eu tenho, na minha família e na minha própria vida, eu tenho casos que eu posso contar para vocês, que vocês aí coloquem na balança aí. Vocês é que vão decidir se realmente é placebo ou não é. Eu também não sei. Eu também tenho a dúvida. Até hoje, e eu vi mais uns vídeos, eu li mais uns artigos e realmente é difícil saber.
Mas eu vou contar para vocês algumas coisas e vocês que julguem por si próprios. Bom, então assim, eu durante o início da infância também, até a adolescência, eu tive alguns problemas, assim, de saúde e tal, situações que, por exemplo, vamos começar do início ali. Quando eu nasci, eu tive um problema no pescoço. Não sei o que rolou ali na hora do parto, que deu uma lesão no pescoço, um negócio que ninguém conseguia resolver. E eu fui, me levaram para São Paulo, daqui de Santa Catarina eu fui para São Paulo, para uma clínica chamada Clínica Tobias, que é uma clínica de homeopata. E lá fui tratado com homeopatia e resolveu o problema do pescoço. Será efeito placebo? Não sei. Mas eu era um neném, né? Então eu não tinha nem a capacidade de tipo, foi a minha mente que me curou porque eu acreditei no remédio. Não, era um neném, né? Então não tem efeito placebo. Fui curado. Será? Não sei. Verdade, mentira? Não sei. Mas eu fui curado, tô aqui. Depois, ainda assim, meses depois, ainda neném, eu tive parecia um terçol no olho, mas não era terçol. Realmente era uma bola que surgiu. Eu tenho a cicatriz até hoje. Uma bola que surgiu em cima do meu olho, assim, aquilo foi crescendo, ninguém sabia o que fazer. E aqui em Santa Catarina não havia método ainda para aquele tipo de situação. Fui enviado para São Paulo de novo. E em São Paulo, primeiras clínicas e hospitais, cirurgia. Vamos arrancar, vamos no bisturi, é cirurgia. Minha mãe falou: não vou fazer cirurgia no neném que em poucos meses de vida, nem pensar. Foi para uma clínica homeopata. O médico homeopata falou: olha, não precisa fazer cirurgia. Você vai pegar o leite materno e vai pingar o leite materno em cima desta bolha durante um tempo. Tal. Pingou o leite materno, o negócio secou e caiu. Quem diria, né? Porque a medicina tradicional ia jogar bisturi e arrancar o negócio na faca. E simplesmente pingar o leite materno e resolveu. Não é uma receita não é um remédio homeopático, mas é uma receita alternativa e que funcionou por um médico receitado por um médico homeopata. Na sequência, eu tive uma infecção intestinal, estomacal, assim, severa. Uma bactéria oriunda do leite da vaca, que também ninguém conseguia resolver. E, novamente, fui para São Paulo, para a Clínica Tobias. E lá me receitaram remédios homeopáticos. E eu fui curado daquela inflamação intestinal, um negócio terrível. Nem ainda também. Beleza. Curado. Eh, Mais tarde, já com 7 anos, eu sofri um acidente e tal, envolvendo queimaduras de terceiro grau. Foi pesadíssimo e quase morri. E os 2 anos de recuperação, que foi intenso, né, foi bem complicado, todo com tratamentos homeopáticos, numa clínica aonde o meu médico era o doutor Rogério Rodrigues Rita. Depois eu vou falar sobre ele. O meu médico a vida inteira foi o Rogério Rita, que é um médico homeopata. E todos os 2 anos de recuperação do acidente foram tratados com homeopatia. E cá estou eu. Na sequência, que já com uns 12 anos, se não me engano, eu tive pneumonia. Tratado só com homeopatia. Resumindo a história, eu nunca usei remédios alopáticos. Nunca. Hoje em dia adulto, né? Vou na farmácia, é um paracetamol, né? A gente usa remédios alopáticos no dia a dia na farmácia. Mas a minha primeira infância, a minha adolescência, eu jamais coloquei na boca um remédio alopático. Minha vida inteira foi inteira de homeopatia. E eu passei por cima de todos os problemas que vieram na minha vida. Eu fui curado de todos eles sem colocar um remédio alopático no meu organismo. Eu também não tomei nenhuma vacina. Sarampo, rubéola, catapora, cachumba. Eu peguei todas elas. Porque a política do meu médico, né, o Rogério, era o seguinte: não tem que ficar dando vacina. Tem que pegar a doença mesmo para ganhar resistência e vencer. Então, eu
Eu peguei todas essas doenças de infância, rubéola, catapora, sarampo, cachumba, todas elas eu passei por elas e tô aqui. Hã, então assim, a minha vida é uma prova, talvez, de que talvez não seja 100% placebo essa história, tá entendendo, porque placebo tem limite, gente. E foram situações muito sérias que eu vivi e sem colocar um remédio, da alopatia, né, da medicina tradicional. O último caso que eu tenho aqui para mostrar, pra dizer para você, o meu pai e minha mãe também, né, a vida inteira foi só homeopatia. E aí eu termino para vocês com o caso da minha mãe, por exemplo, que a minha mãe ela teve uma torção no pé, ela rompeu o tendão de Aquiles, daquele que fica aqui na parte de trás do pé, né, ali. Ela rompeu o tendão de Aquiles e teve que fazer cirurgia e pontos e tal. E quando foi tirar os pontos, num hospital público, lá ela contraiu a hepatite C. Por causa na hora de tirar os pontos e tal, o lugar estava com uma higiene péssima e lá ela contraiu a hepatite C. E foram 12 anos combatendo e controlando a evolução da hepatite C só com remédios homeopáticos. Só com remédios homeopáticos. Todos ministrados pelo Dr. Rogério Rodrigues Rita. O remédio que usualmente é utilizado em casos de hepatite C pela medicina tradicional é chamado de interferon. É um remédio pesado e que talvez te cure da hepatite C, não é garantido, e mesmo que se te curar da hepatite C, os efeitos contrários são terríveis. Então, assim, vai curar o teu fígado, mas vai destruir o teu rim. Vai curar o teu fígado, mas vai destruir não sei o quê. O treco te destrói, salva o teu fígado, da hepatite C, mas te destrói inteiro. O Rogério falou pra minha mãe, ó, você não vai tomar o interferon. A gente vai controlar e minimizar a tua hepatite C só com tratamentos homeopáticos. E foram 12 anos tratada com homeopatia. No finalzinho, os últimos 3, 4 meses da cura da doença, ela tomou um remédio alopático, mas os 12 anos de tratamento que fez com que a hepatite não se agravasse, tá entendendo? A minha mãe, ela conheceu, eu também já conheci, né? Amigos da idade da minha mãe, todos morreram da hepatite C. Situações em que contraíram a hepatite e que morreram. E a minha mãe, 12 anos com a hepatite controladinha, bonitinha. Depois, nos últimos 4 meses, tomou alopatia e hoje em dia ela está curada 100%. Acabou, não existe, zerado a hepatite. Então, assim, é um caso que a minha mãe, eu até falei com ela agora ali, fui conversar com ela, falei, pô, o que você acha da homeopatia, mãe? Porque, pá, tem uma galera que acha que é placebo, tem uma galera que acha que é charlatanismo. Ela olhou pra mim e falou, o quê? Você só está aqui por causa da homeopatia. Você nunca tomou outro remédio que não fosse homeopático? Como que pode ser placebo e tal? Bom, eu não sei. E fica a dúvida, o que vocês acham? Placebo? Charlatanismo? A homeopatia, ela é aceita por o órgão central de saúde, não sei o nome, de saúde do Brasil e tal, né? Nacional. Ela não é dita como um negócio de fundo de quintal, tá entendendo? Ela é aceita pelos ministérios do não sei o que da saúde e é tudo é visto como uma ciência de fato e como medicina de fato. E, e eu vou mostrar para vocês agora um pouquinho sobre o Rogério Rita, para vocês verem que médicos homeopatas não são curandeiros de fundo de quintal que ficam fazendo charlatanismo em beira de esquina. Muitos médicos homeopatas, a maioria deles, são grandes doutores, grandes médicos com todos os know-hows que você pode imaginar. Eu vou dar só o exemplo, né, do Rogério Rita, que foi o meu médico a vida inteira. Ele tem um know-how, ele é um médico de um cacife que você pensa, pô, não estamos falando de um curandeiro de esquina.
Estamos falando de um doutor que, olha só o know-how dele. Só para vocês terem uma noção, né, da figura do Rogério, né? Esse carequinha ali, ó. Vocês estão vendo? Nessas 3 figuras aí. Deixa eu ver se tem mais foto dele. Pá, pá, pá. Não tem. São aquelas ali mesmo, tá? Este carequinha aqui é o Rogério Rodrigues Rita. Ele é atualmente um dos maiores pesquisadores e estudiosos da cura do autismo. Referência no Brasil inteiro. O cara dá palestras na Europa, Estados Unidos. Todas as vezes que eu deixei de ser atendido por ele é porque ele estava fazendo conferências nos Estados Unidos e na Europa. Ele é atualmente uma das maiores personalidades mundiais em tratamentos super atuais, né, em relação ao autismo. Chama-se o tratamento biomédico do autismo, né? Aonde o que se crê, rapidamente falando aqui para vocês, o tratamento biomédico do autismo, aonde se crê que a causa do autismo é uma alergia a alimentos que causa distúrbios levando ao autismo. O autismo, segundo o Rogério Rita e muitos outros médicos que trabalham com essa área da biomedicina, biomédica, cadê? Deixa eu ver aqui, peraí. Aqui, ó. Diário de autista. Autismo. O que é o tratamento biomédico? Aqui tem o texto de uma mãe, né? Que fala que, né? O termo biomédico é bem de. Deixa eu ver aqui para vocês. Aqui, ó. Pesquisas demonstram que grande parcela das crianças com autismo apresenta intolerância a algumas substâncias. Nesse sentido, acho bastante interessante que ao menos se façam testes de alergia. Ah, tá. Vamos lá. Atualmente, há um número considerável de médicos que acredita que todo autista tem alergia alimentar. Outros ainda vão mais, acreditando que a alergia alimentar seria uma das causas ou a causa para o autismo. Ao contrário do que muitos pensam, essas teorias não se contrastam com a visão de que o autismo possui causa genética, até porque tais alergias alimentares seriam genéticas. Neste passo, indicam-se dietas para autistas, com restrição de acesso a certos alimentos. Olha só, eu cansei de estar sentado lá na espera do consultório do Rogério e cercado de pais com os filhos autistas, porque ele é o médico, um dos médicos mais procurados. Por quê? Porque o tratamento dele, o tal do tratamento biomédico, funciona. E o seguinte, então presta atenção, ó. Se a homeopatia, que já existe há 200 anos e é aprovada por conselhos de saúde e tal, né? Fosse uma coisa de fundo de quintal, uma coisa de charlatões, uma coisa de curandeiro de esquina, você não veria pessoas com esse nível de know-how envolvidos com a homeopatia. Por exemplo, Dr. Rogério Rodrigues Rita, presta atenção, formado pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Santa Catarina em 1987, fez residência em clínica médica no Hospital dos Servidores Governador Celso Ramos, em Florianópolis, e fez especialidade em terapia intensiva. Fez estágio em medicina antroposófica na clínica Tobias, a clínica que salvou a minha vida umas 3 vezes em São Paulo, né? Clínica Tobias em São Paulo. E pós-graduação em homeopatia na Sociedade Gaúcha de Homeopatia em Porto Alegre. Trabalha em Florianópolis com homeopatia, práticas ortomoleculares e psicossomática, e nos últimos 2 anos está usando os tratamentos biomédicos para o tratamento do autismo. Então, o que vocês acham disso tudo? Eu não sei, gente. Mas será que a minha vida inteira foi resultado de um grande placebo? Comentem. Um abraço.